Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, Salmo 139, os versos 23 e 24. Assim está escrito: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre como conhecer e livrar-se de um caminho mau. Como conhecer e livrar-se de um caminho mau. O salmista Davi, depois de expor brilhantemente neste salmo, Deus, na sua plena atuação, ele revelando nestes versos a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, ou seja, os atributos que são próprios, inerentes a Deus. Ninguém mais os tem a não ser Deus, revelando aqui que este Deus, ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Então, o salmista já tinha aqui uma convicção de que Deus é aquele que sonda, é aquele que olha, é aquele que averigua, é aquele que examina. Então ele disse: tu me sondaste e me conheces. Deus é aquele que nos conhece. Ele faz esta sondagem para, em alguma situação, encontrando alguma coisa, encaminhar a pessoa no caminho correto. Seguindo, ele diz: tu conheces o meu assentar. Então Deus é aquele que sonda e que conhece. E ele diz: conheces o meu assentar e o meu levantar. O simples ato de assentar e levantar, para Deus, significa alguma coisa. Deus nos conhece no sentar e no levantar. A maneira como sentamos, a maneira como levantamos, a maneira como vivemos, tudo isto demonstra diante de Deus qual é a nossa condição e o que é que vai no interior do nosso coração. E ele diz: e de longe entendes o meu pensamento. Não há nenhuma palavra no pensamento humano que ela não chegue primeiramente à presença de Deus, porque ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. E nada se esconde da presença de Deus, até mesmo os nossos pensamentos. E o salmista disse: de longe entendes o meu pensamento. O que estamos pensando, e até mesmo antes que o pensamento se forme na nossa mente, o Senhor Deus já sabe de tudo. Então esta é a grandeza e a profundidade do Deus a quem servimos e que por amor e graça se deu a conhecer. E nós desfrutamos hoje de uma comunhão plena com Ele por conta desta maneira de Ele deixar-se conhecer. O verso 3, ele diz: cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então veja, não existe nada em nós que não seja do conhecimento de Deus. Não existe nada em nós que esteja fora do alcance do olhar de Deus. Tudo o que há em nós e o que pode nos suceder, tudo isto é plenamente do conhecimento de Deus. Ele vai aqui dizendo: se ele for para um lugar ou para o outro, para fugir da face do Senhor, não tem como, não vai encontrar
nem o lugar, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, onde poderá ficar escondido do olhar de Deus. Para o olhar de Deus não existe barreira, não há esconderijos, não há níveis, paredes ou impedimentos que impeça Deus de enxergar. O olhar dele é como o olhar de chama de fogo. É um olhar penetrante. E mais que isso, é a onisciência de Deus atuando. E ele vai revelando a maneira como foi formado, como foi o seu desenvolvimento, como as coisas tudo aconteceram. E nos 2 últimos versos que li, o salmista faz um pedido a Deus. Ele precisa, uma vez que Deus o conhece, que nada foge do olhar de Deus, o salmista agora se coloca à disposição de ser sondado por Deus, de ser analisado por Deus. E no verso 23 ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, quem o pode conhecer? É por isso que Deus, em várias passagens da Escritura, ele pede o nosso coração. Porque o nosso coração centrado nas mãos de Deus, ele estará em boa segurança, ele será bem dirigido. Mas se ficar à nossa própria mercê, este coração pode nos enganar e seduzir, nos levar a praticar determinadas coisas que não vão glorificar a Deus. Então o salmista está pedindo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, o caráter, a natureza, a tendência do meu coração. Sonda-me. Ele abriu. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Para conhecer primeiro o coração. Depois de sondar, ele disse: prova-me. E prova-me e conhece os meus pensamentos. Então vemos 2 coisas aqui que estão interligadas na vida do ser humano. O pensamento e o coração e o pensamento. Por isso que ele pede a Deus que, em primeiro lugar, sonde o seu coração. Porque no coração é aonde se armazenam as coisas e dali elas sobem para a mente, para o pensamento, e do pensamento vem para a boca e é feito a expressão, a declaração. Então o salmista estava preocupado com esta condição de vida, porque ele queria viver de tal forma que tanto pensamento quanto coração estivesse direcionado pela bondade do Senhor. Que Deus fosse o condutor daquele coração e daquele pensamento. E no verso 24, ele conclui dizendo: uma vez que Deus vai sondar, que Deus vai provar, e o que Deus encontrar ali, no versículo 24, ele diz o seguinte: e vê se há em mim algum caminho mau. Nós, muitas das vezes, não conseguimos enxergar os nossos próprios caminhos e hábitos que praticamos, porque o fazemos de maneira tão natural que para nós parece que tudo aquilo é normal. E muitas das vezes nós somos iludidos e enganados com o nosso comportamento, com o nosso hábito, com a nossa conduta diante do Senhor. E achamos que tudo está bem. Mas o salmista, bem lembrado, ele traz ao nosso conhecimento esta necessidade de que nós também devemos recorrer a Deus em busca de ajuda para que ele sonde o nosso coração e prove também os nossos pensamentos. E aquilo que Deus encontrar em desacordo com a sua vontade, que ele possa nos corrigir e nos conduzir segundo a sua direção, a sua vontade. E no verso 24 diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus afirma que há caminhos
que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ninguém vai criar caminhos de morte sabendo que é de morte. A pessoa vai enveredar por caminhos pensando que ali está um bom caminho diante dele. Mas é a sequência, é o dia a dia, é a convivência que a pessoa pode receber de Deus, um discernimento para avaliar que tipo de caminho é aquele e que tipo de pensamentos está dominando a sua mente para ir naquela direção. E o salmista deixa com Deus a decisão. Ele diz: e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Quer dizer, desvia-me do caminho mau e me leva pelo caminho eterno. Eu preciso andar no caminho da tua vontade. E o caminho da tua vontade é o caminho eterno. É por este caminho que eu quero, que eu preciso andar. E aí então ele diz: e guia-me pelo caminho eterno. Deus é hábil, guia e condutor para a nossa vida, por nos conhecer de dentro para fora, que nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus nos conhece profundamente. Conforme está relatado neste salmo, nada aconteceu da nossa concepção, formação, nascimento e a continuidade da vida sem que isto esteja no controle de Deus. Então, como o salmista já sabia que Deus já o tinha sondado, que Deus o conhecia, que Deus conhecia o assentar, o levantar, o pensamento, a palavra, e que não tinha nenhuma escapatória, ao final ele diz: sonda-me, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Pode me sondar e conhecer o meu coração. Pode me provar, Senhor, e conhecer os meus pensamentos. E termina dizendo: vê se há em mim algum caminho mau. Quando nós observamos sobre isto, é possível que alguém esteja caminhando por um caminho que não seja bom. Mas na mente dele, no pensamento dele, ele pensa e acha que é um bom caminho. E como é que nós vamos saber e descobrir estas coisas? Nós temos que nos avaliar à luz do que diz a palavra de Deus. A única regra de fé e prática para a nossa vida é a palavra de Deus. O único princípio absoluto é a palavra de Deus. A verdade original é a palavra de Deus. Então não tem como nós relativarmos as coisas julgando que, tirando delas o absoluto e partindo para o relativo, nós vamos ter forças e direcionamento para interromper um caminho mau e seguir pelo caminho eterno. A relativização, ela tira de nós as coisas firmes e verdadeiras e todas elas passam a ser aceitas com o seu devido valor. E aí as pessoas perdem a noção do certo e do errado, do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Porque tudo relativizou. Mas quando nós nos atemos à palavra de Deus e a temos como palavra de Deus, viva, infalível, poderosa, verdadeira, nós podemos nos colocar à disposição da palavra do Senhor e certamente nós vamos encontrar nesta palavra elementos, orientações e ensinamentos que vão nos conduzir para o caminho eterno e não deixar-nos embaraçar-nos pelo caminho mau. Então nós observamos, existem algumas práticas que precisamos praticá-las para que a nossa vida, o nosso caminho, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, eles possam então ser testados à luz da palavra do Senhor e aquilo que não condizer com a vontade de Deus,
nós precisamos, sem muita delonga, abrir mão, abandoná-lo e procurar o caminho certo que Deus certamente há de nos guiar no centro da sua vontade. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos examinar diariamente diante do Senhor. Este exame que nós precisamos fazer diante de Deus é um exame diário, todos os dias, porque todos os dias nós estamos sendo assediados, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo ameaçados pelo pecado, pelo mundo, pelas trevas, por tantas facilidades que se apresentam. Mas quem tem a firme profissão de fé, de servir a Deus, ser leal e fiel com Ele até o fim, é preciso que a cada dia procure examinar-se para observar se de um dia para o outro não surgiu alguma coisa ou no pensamento ou no coração que entronizou na vida, e isso certamente pode começar pequeno, mas depois vai tomar forma e pode manchar e corromper a vida de comunhão com Deus e desviá-lo do caminho eterno, e quando pensa que não, a pessoa encontra-se num caminho mau. Então, por isso, há necessidade de sim fazer este exame diariamente. É como dormir e acordar. Todos os dias nós fazemos isso. Nós dormimos e depois acordamos. E quando acordamos, quando vamos dormir, sabemos que estamos vivos. Quando acordamos, sabemos que continuamos vivos. Mesmo assim, são os caminhos da nossa vida. Nós precisamos diariamente avaliar os caminhos por onde estamos andando, se estamos no caminho que nos foi aparelhado pelo Senhor, ou se criamos um caminho alternativo ao caminho de Deus para a nossa vida e pensamos que estamos no certo quando podemos estar no duvidoso. Então, é preciso examinar-se diariamente para saber em que caminho estamos andando e que tipo de hábitos nós estamos praticando. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor nosso Deus e procurar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O único lugar onde nós podemos e devemos nos humilhar é debaixo das mãos poderosas de Deus. Humilhar-nos a tal ponto de que Deus encontre caminho aberto para esta sondagem, para este conhecimento, tanto do nosso coração quanto a prova dos nossos pensamentos, e que nos conduza no caminho que é do agrado do Senhor nosso Deus. Então, em segundo lugar, nós devemos nos humilhar, colocando-nos debaixo da potente mão de Deus. Terceiro lugar, nós precisamos, muitas das vezes, conviver com pessoas que têm vivência com Deus, comunhão plena, que têm experiências sadias de fé, e que possamos ali, então, receber destas pessoas conselhos, porque quem já passou por certas experiências e tem elas gravadas no coração e tem um bom testemunho, são pessoas leais, fiéis, simples, prudentes e verdadeiras. Então, com estas, nós podemos tomar tempo para receber em alguma situação ou outra conselhos também destas pessoas, porque todo o conselho que ela vai nos dar estará fundamentado na palavra de Deus. É de onde a vida dela se origina, aquela vida pura, santa e de comunhão. É em contato com a palavra de Deus e com a presença de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante dessas pessoas, vamos receber delas conselhos para viver. Conselhos que são úteis para nos livrar de perigos e de embaraços.
Então, nestas condições, é de bom alvitre que nós procuremos pessoas com quem podemos nos aconselhar, receber deles a orientação e glorificar a Deus por existir estas vidas preparadas por Deus para nos ajudar no momento de necessidade. Em quarto lugar, nós precisamos conferir a nossa conduta, nosso caminho, nosso hábito, à luz do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a norma, é a regra, é o modelo. Então, tudo o que vivemos e fazemos precisa estar plenamente de acordo com o que está na palavra de Deus. Então, por isso é que precisamos nos avaliar diante da palavra aberta. A palavra de Deus diante de nós, os nossos caminhos, os nossos pensamentos e o nosso coração, eles devem passar pelo crivo da palavra de Deus, para que tenhamos a certeza de que estamos num caminho eterno. Estamos no bom caminho, diante da presença do Senhor nosso Deus. Então precisamos conferir a nossa conduta com a palavra de Deus. Não podemos confiar e fechar os olhos e seguir adiante. A vigilância e a prudência nunca deve sair do nosso coração. Em todo instante e momento do nosso viver, prudência, vigilância, elas são necessárias para nos manter diante da presença do Senhor, de maneira que não venhamos a transgredir com a sua vontade. Em quinto lugar, nós precisamos então fazer um autoexame, olhar para nós mesmos e reconhecer-nos o que somos, o que fazemos e como tudo aquilo está aliançado ou não com a palavra de Deus. Então, este autoexame nós precisamos fazer, reconhecer que por vezes nós falhamos, por vezes nós desobedecemos, e não podemos deixar isto passar batido. Cada vez que isto acontecer, nós temos que recorrer a Deus em busca de ajuda, em busca de misericórdia, de perdão e de restauração, para que sigamos adiante. Em sexto lugar, nós precisamos fazer diante de nós mesmos uma autocrítica, nos avaliar e criticar o nosso comportamento. Como é que eu, servo de Deus, caminhando na obediência, no temor diante dele, em dado momento eu venho praticar determinada coisa, eu venho andar por este caminho, ou eu venho ter este tipo de pensamento, ou abrigar aquilo outro no meu coração. Isso não condiz com a vida que serve a Deus. Então é a autocrítica que eu faço de mim mesmo e que preciso tomar atento, tomar juízo e procurar andar correto diante da presença do Senhor, sem causar-lhe vergonha e sem atrair prejuízos para a minha vida de comunhão com Deus. Então nós precisamos ter esta autocrítica. Nós muitas das vezes não gostamos que as pessoas nos critiquem, mas nós mesmos temos que fazer a nossa autocrítica, olhar para nós e avaliar e interrogar-nos sobre o que fazemos e por que fazemos, e como aquilo está relacionado com o caminho eterno de Deus. Se não tiver, é preciso abrir mão imediatamente e procurar o correto. Então nós observamos aí estes pontos que são necessários para a nossa vida. Então precisamos viver desta maneira. E a melhor forma para a gente não perder o direcionamento de Deus é praticar exercícios espirituais. O que são exercícios espirituais? É a leitura da Bíblia, é a meditação, é o estudo, é a oração, é o cantar do hino. Tudo isto são exercícios espirituais que vão pontuando na nossa vida, e à medida em que nós estamos praticando, nós estamos nos ligando a Deus e renovando com Ele a nossa comunhão. Então precisamos praticar exercícios espirituais.
Assim como para a vida física, ela depende de exercícios, a vida espiritual também. Só que o exercício espiritual, ele é a luz da palavra de Deus, da escritura, da oração, do ensino, da leitura, da meditação, do cântico, da adoração. Tudo isto vai nos levar a estarmos em sintonia com a vontade de Deus, e aquilo vai ser um norte para a nossa vida, um guia para que possamos nos manter no caminho que agrada o Senhor nosso Deus. Mas é preciso também que tenhamos uma vida separada, uma vida santificada, consagrada a Deus. Nós não podemos, num mundo como este, servindo a Deus, viver de qualquer maneira, porque podemos ser atraídos e seduzidos pelo mal. Mas quando mantemos a vida em santificação, diante da presença do Senhor, e rompemos com o mundo, com o pecado e com as suas oferendas, nós nos voltamos para o Senhor, nos firmamos nele e aproximamos nele, e a nossa comunhão e intimidade espiritual com o Senhor, ela vai aprofundando-se a cada dia mais, e nós vamos recebendo o amadurecimento necessário para seguimento da nossa vida com Deus. Então é preciso que nos santifiquemos diante do Senhor. Mas também precisamos, e muitas das vezes acontecem situações que querem nos tirar do controle devido à maneira como as circunstâncias acontecem, e às vezes algumas pessoas não se controlam, se deixam levar pelo momento, e alguns sentimentos ou desejos afloram na vida da pessoa e pode suscitar nelas a ira, o rancor, o desejo de vingança, e estas coisas atrapalham a vida de quem quer seguir pelo caminho eterno, de quem quer ser guiado pelo Senhor. Então é preciso que abandone a ira, peça de Deus graça, o discernimento e o domínio próprio, para que não se deixe levar por expressões ou ações momentâneas, mas que tenha de Deus o autocontrole para aprender a suportar e vencer, mantendo-se no caminho para o qual Deus o colocou. E por fim, evitar a linguagem profana, a linguagem que não edifica, a linguagem que não traz fortalecimento e alegria, para que tenhamos uma linguagem sã. Não podemos, de forma nenhuma, usar qualquer outro tipo de linguagem que vá nos levar a nos comprometer com situações, com ambientes e com práticas que não condiz com a vontade do Senhor. Por exemplo, palavras torpes, palavras desagradáveis, palavras ofensivas. Nós precisamos evitar, porque estas coisas, se começarmos a praticá-las, elas começam a entrar dentro do coração e se estabelecer ali, e o caminho fica interrompido diante da presença do Senhor. E aí não tem como nos libertarmos desta situação. Mas que possamos aprender com o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero andar pelo caminho eterno. Eu preciso manter-me no caminho eterno. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me sonde, que o Senhor me prove, que o Senhor me guie pela sua vontade, pelo caminho eterno. É este o caminho por onde eu preciso seguir para manter firme e fiel e não perder a oportunidade de ter vivido por esta terra, servindo a Deus e no final ser achado num caminho mau. Não. Eu quero estar no caminho eterno, no caminho da presença de Deus. Espero que você também tenha este mesmo propósito
de que você esteja envolvido no caminho eterno, na direção de Deus. Porém, em tempo ainda, se observar que os seus passos estão indo por um caminho mau, que o seu coração está lhe enganando, os seus pensamentos estão lhe escravizando para uma prática contrária à vontade de Deus, a partir de hoje, faça como o salmista, chegue à presença de Deus e diga ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Com certeza, o Senhor Deus terá prazer e alegria de reconduzi-lo à presença dele, de libertá-lo deste caminho mau e perigoso e colocá-lo no caminho eterno e bem-aventurado. Então nós observamos aí como podemos nos livrar de um coração mau, de um mau hábito, de algo que pode acontecer na vida de qualquer um, principalmente de quem está servindo a Deus, porque é onde mais o adversário investe as suas armas pesadas para fazer desanimar, corromper-se, olhar para trás e desistir da caminhada. Mas nós fomos chamados para ir até o fim, crendo e confiando. Então, observemos como deve ser o nosso proceder diante do Senhor para que nos mantenha no caminho eterno. Nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia, abrir-nos para Ele, para que sejamos sondados pelo Senhor, no nosso coração, e provados no nosso pensamento, e Deus, então, ao ver o nosso caminho, Ele pode nos livrar do caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Isto, em primeiro lugar, nós devemos nos examinar diariamente diante da presença do Senhor. A cada dia precisamos fazer o nosso exame. Segundo lugar, humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus. Em terceiro, aceitar o conselho de homens fiéis e experientes na vida com Deus. Em quarto lugar, conferir a nossa conduta com o que a palavra de Deus estabelece. Em quinto lugar, precisamos fazer um autoexame, olhar para nós e ver como é que estamos. Em sexto lugar, nós precisamos fazer uma autocrítica. Por que fazemos? Qual é a motivação com que fazemos? Em sétimo lugar, nós precisamos fazer exercícios espirituais. Leitura da Bíblia, meditação, estudo, oração, louvor, momentos de comunhão com Deus. Isto vai nos ajudar muito. Em oitavo, nós precisamos ter uma vida santificada na presença do Senhor para romper com o caminho mau. Nono lugar, precisamos abandonar a ira e não permitir que ela encontre lugar no nosso coração. E décimo e último lugar, evitar as palavras indecentes, as gírias, as palavras torpes, ferinas, contaminadas e corrompidas. Precisamos ter uma linguagem sã e irrepreensível diante do Senhor Deus, a quem servimos, e diante das pessoas com quem convivemos no nosso dia a dia. Então está aí orientações de como se livrar de um mau coração e de um mau caminho ou um mau hábito que pode estar entronizado no coração. À luz desse texto, nós encontramos um caminho a seguir para nos libertarmos desta tão terrível situação e nos manter no caminho eterno. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.